Estamos gravando, Mar. Quando você quiser. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Nagunda Podcast. Neste programa nós vamos conversar com pessoas de atitude, pessoas que colaboram para uma cidade e políticas públicas mais inteligentes. Aqui nós vamos trazer pessoas que corroboram com esse raciocínio, que dedicam a sua vida em seus grupos, em seu quadradinho, para fortalecer então uma cidade, políticas públicas mais inteligentes, visando uma cidade melhor para as gerações futuras. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber representantes de uma grande associação de Itajaí, uma associação que está há um pouco mais de 20 anos aí lutando e aplicando técnicas, projetos para trazer de volta aquela conexão do mar com o povo itajaiense. Projetos lindos envolvendo as crianças na parte de vela. Nesse momento eu acredito que vocês já sabem que eu estou falando da ANI Itajaí, da Associação Náutica de Itajaí. Hoje aqui comigo a gente está com a Ana. Seja muito bem-vindo, Ana. Obrigada, Rafael. Estamos felizes de estar aqui. Que bom. E o Elson também, que ele também faz parte da ANA. Tudo bem, Elson? Tudo bem, é um prazer estar aqui e estamos às ordens. Que legal, obrigado por vocês terem vindos. Hoje a gente tem um formato um pouco diferente, que a gente tem um convidado a mais aqui. E a ideia é bater um papo. Como a gente falou, o Nagunda é um projeto emergente, né? Que ele está vindo aí com esse propósito de dar voz às pessoas, à sociedade no geral. Então eu queria que vocês falassem pro pessoal, quem que é a ANI? É aquele pessoal maluco que fica ali na beira-rio com um barco pra lá e pra cá. Um monte de cor de vela. Um monte de cor, um monte de criança pra lá e pra cá de salva-vidas. O que é a ANI? O que a ANI faz hoje? Quem que são vocês? Vocês podem apresentar pra gente? Sim. Claro, vamos lá. Bom, eu sou o Elson, sou o atual presidente da ANI. Né? A ANI é uma associação náutica, né, que trabalha com integração social através de remo e vela. Estamos há 21 anos no mesmo ponto, na beira-rio, né, cada vez mais atendendo mais crianças da rede municipal de ensino de Itajaí. Temos diversos projetos em andamento. O principal dele, que é o maior pilar nosso, é trabalhar com criança carente, né, se chama Navegando pela Cidadania. Esse projeto hoje atende 288 crianças. Caramba! Por semana. Por semana? Então, caramba, são números... mais de 1.000 crianças no mês. Nossa! É um projeto fantástico, assim, o que a gente faz ali com o que nós temos, né? A gente faz o melhor com o que temos. E o que é feito, o resultado disso aí é absolutamente fantástico. E... Isso que o Elson falou tá muito ligado com a nossa história. O porquê que nasceu a ANI, né? De onde veio a ANI, quem fundou a ANI e por que a ANI foi fundada, né? A ANI ela foi fundada por um casal de velejadores itajaienses, que eles tinham veleiro, e veleiro vem daquela ideia de que é muito caro, né? Sim. Veleiro realmente é um mundo caro, qualquer equipamento é muito caro. Eu mesmo cresci que, meu Deus, só família rica, morava a bordo, aquelas coisas assim, aquele Sempre papo. foi algo elitizado, né? Exatamente. Nossa, eu lembro quando eu era pequena de ouvir, nossa, família X, mora a bordo, mas é muito dinheiro. Então é aquela coisa assim, muito inalcançável. E esse casal aqui de itajaienses, eles tinham esse amor pela vela. E aconteceu, literalmente aconteceu uma volta ao mundo. Eles começaram, saíram aqui de Itajaí, foram subindo o litoral. Quando eles viram, eles, cara, já estamos aqui. Já estamos na metade, continuar. Vai mais um pouquinho. Vamos continuar. E eles começaram, foram até o Caribe, foram subindo. E é muito louco porque naquela época não tinha GPS, não tinha Google Tradutor, não tinha nada. Então eles chegavam nos portos e trocavam as cartas náuticas, assim. Saíram... Paravam no porto. E saíram no escuro, então. No né? escuro. Até quem quiser conferir o roteiro todo da viagem, tem um blog ainda online. Desde aquela época, bem aqueles .blogspot, assim, que é sensacional. Deles mesmo. Deles mesmo. Que é legal. veleirojornal.net. Muito show, tá lá todos os dias de bordo. Tipo, hoje estamos passando na ilha de Pegasus, assim, bem massa, bem massa. Nossa, que legal. E durante uma passagem, assim, deles por um vilarejo na Itália, eles conheceram um projeto que atendia, assim, a comunidade. E eles começaram a ver aquilo ali acontecendo, e barcos simples, velas simples, e eles pensaram, cara, Itajaí é a moradia perfeita para um projeto assim. A gente tem a comunidade, tem ali a nossa Baía Afonso Viper, o saco da fazenda, abrigado.
E eles começaram a sonhar de deixar um legado dessa viagem deles. Eles passaram 5 anos velejando, fazendo essa volta ao mundo. E quando eles retornaram, tem vídeo também deles chegando aqui na Boca da Barra. Então, quando eles já chegaram com a Anne sonhada num caderninho. Isso há 21 anos atrás. E no mesmo ano que eles chegaram, eles já deram abriram já o CNPJ da instituição, foram atrás de voluntários e começaram com embarcações doadas. Tinha molde de embarcação que doaram da bateira, daí depois doaram da baleeira e foram indo atrás, tudo muito no voluntariado até conseguir um apoio, mas nasceu disso, de, olha, vamos aproximar o amor da navegação, abrir as portas do mundo da vela. Nasceu de um sonho e muita boa vontade. Muita. Muita perseverança, né? Muita perseverança de conseguir viabilizar isso há 20 anos atrás. Pensa a dificuldade que não foi para esse casal, né? Sim. Se hoje já é difícil. O Vilmar e Gina Brás, são esses dois, é legal procurar esse registro deles, é fantástico. Eles fizeram isso com um barco de 29 pés. Quanto que dá 29 pés? Porque eu sou horrível para isso. Nós estamos falando em um pé tem 42 metros. centímetros? Não, 33 centímetros. 33 centímetros. Eu vou te calcular exatamente para não falar... Tá, então não era um barco muito grande. Não. Nem muito confortável, assim, para se fazer uma volta ao mundo, assim. Mas eles demoraram 5 anos, 9,5 metros. 9,5 metros. Nossa, gente, é muito pequeno. Foi 55 meses de navegação. Caraca. Mais de 35 mil milhas náuticas navegadas. É muita coisa. É muita coisa, gente. Muita coisa. E tem até um documentário. Muita história, né? Nossa, muita história. Tem um documentário deles, Veleiro Jornal, no YouTube. Um documentário de toda a viagem, assim, passando, assim. Que legal. Muito massa. Vamos ver isso depois, Mar. Vamos colocar depois pro pessoal. Ah, pessoal, esqueci de falar. Mariana Salles está com a gente hoje. Tudo bem, Mar? Bem-vinda! Segue lá no Instagram, Neta da Flora. Esqueci de dar boas-vindas, mas já tá consertado, Mar. E eles esse casal Brás, né? Isso. Eles não fizeram, eles sabiam velejar, já vinham velejando há muito tempo. Porque você falou uma palavra que eu vejo muito com a vela, perseverança. Mas também acompanha conhecimento. Não é qualquer um. Eu, por exemplo, não sabia o que era um pé náutico, né? Agora eu descobri. Mas você tem que ter muito estudo para poder pegar um barco e velejar, não? Tem alguns conceitos básicos, né? Quando é uma embarcação mais simples, mas para uma volta ao mundo, principalmente. Na verdade, assim, o mar, ele é uma grande escola, né? E esse aprendizado, ele é contínuo, ele não acaba nunca. Então, até o próprio Vilmar, que quando sai para navegar hoje, eu tenho certeza que ele segue aprendendo. Todo dia é um aprendizado novo. Os mares nunca são iguais, né? O tempo, o vento, a condição climática, a ondulação, a corrente. Então, tem uma série de coisas envolvidas antes de pensar no barco. Sim. Porque o barco também é mais um ser vivo, né? Nós estamos num mundo muito agressivo do mar, né? Ele é pelo sal, enfim. Então, as coisas quebram. Tu precisa ter uma característica tua de resolver os problemas. Tu imagina esse casal no meio do Oceano Pacífico, por exemplo, numa travessia de 30 dias. Eles têm que se virar lá dentro. Tem que saber bastante coisa para poder ter a segurança de estar lá, senão... E aí volta a perseverança. Aí vem a perseverança, né? De novo, consertar coisas simples e achar que nada é impossível, né? Basta ter vontade e se jogar. Eles fizeram isso muito bem, conseguiram. Sim. Realizaram a Anne, que foi o legado toda essa história deles aí, né? Começou lá, volto a falar, 20 anos atrás. É bem importante frisar isso, porque a Anne não começou hoje. A gente está há 21 anos na mesma linha, no mesmo rumo que foi traçado lá atrás, em termos de voluntariado. Eu, por exemplo, sou presidente, sou voluntário lá. Dou o meu tempo para a Anne com o maior prazer. A Ana Júlia já é um pouco diferente, ela respira. A Ana Júlia é a nossa coordenadora geral da Anne, né? É um pouco diferente, ela respira, ela no dia a dia sofre. Talvez ela sofra mais do que nós, ela dá quase tudo filtrado por ela até chegar em mim. E ela sabe, né, a dinâmica do dia a dia da Anne, em termos de dia a dia da criança quando chega lá, né? Sim. O acolhimento, tem uma série de atividades envolvidas. Não é só velejar. Não é só chegar, pegar o barco, subir a vela e sair, né? Não, hipótese alguma. Até porque o primeiro lema da Anne, até o nosso slogan do 20 anos Anne, que foi no ano passado, é a escola do mar, é a escola da vida. E o primeiro slogan da Anne, que foi criado pelo casal Brás, é conhecer para preservar. Então, porque eles fizeram essa volta ao mundo. Até na semana passada, ele confessou pra mim, ele frisa muito essa palavra legado. E ele falou assim, Ana... ele falou isso na semana passada. Ele ainda falou assim, Ana, quando a gente passa lá
pela Austrália, países incríveis, assim, e tu vê o estilo de vida, a coisa fluindo, tem pessoas que ficam tentadas, né? Não, vou esquecer essa minha realidade pequena aqui e vou pra lá, vou embora. E ele disse que em nenhum momento da viagem eles pensavam isso, eles só pensavam assim, vamos voltar e vamos deixar um legado que vai transformar o espaço onde a gente tá. Que aonde a gente esteja, se torne futuramente uma cidade assim. Então, eu achei muito lindo, assim, dele falar isso, porque entra na perseverança. Imagina, ele sabe que, meu Deus, vai demorar anos, né, pra isso acontecer, pra se tornar, chegar num nível de países como esse, mas eles plantaram a sementinha e eles acompanham esse legado já há 21 anos, que já passou tantas mãos ali. Caramba, eles são vivos ainda? Sim. Estão lá ativos, estão orgulhosos, então, do trabalho que está sendo feito hoje lá. Hoje você, Ana, você fica em tempo integral na ANI? Em tempo integral, sim. Das 7 às 7. 7 às 7 até às 9, como hoje. Um pouquinho mais. Hoje vamos um pouquinho mais, né? Mas eu vejo que é muito importante, e eu destaco isso sempre, assim, ó. As associações, não importa qual que é o fim dela, se é uma associação náutica, de moradores, de deficientes físicos, e a gente tem associações de diversos tipos. E é muito importante dar o valor para a associação. Às vezes, eu, por exemplo, eu não tenho nada a ver com o remo, eu nunca naveguei, eu acho que eu naveguei quando eu tinha 8 anos de idade, 9. Então nós já vamos ter que resolver isso. Então, já falei com a vizinha aqui, a vizinha me deu umas dicas, depois a gente vai perguntar sobre isso, mas as associações, elas têm um papel muito importante, porque são pessoas voluntariadas que estão lá tentando brigar e lutar, acho que não é a palavra certa, mas angariar ali um legado, trazer uma sementinha e plantar uma sementinha. Não é todo mundo que vai gostar de navegação, assim como não é todo mundo que vai. E aí você tem lá, mas vocês plantam a ideia e dessas 1.000 crianças, 1.000 e poucas crianças que vocês atendem todo mês, provavelmente estão saindo velejadores dali, estão saindo crianças que estão virando jovens e estão continuando o programa de vocês, né? Tem muita gente, assim, muita criança que ficou por lá depois de passar pelo programa? A gente tem duas principalmente assim que se destacaram, que fizeram um processo completo, vamos dizer assim. Vieram da Volvo, depois da primeira Volvo aqui em Itajaí, que teve a Volvo Academy, depois fizeram o Navegando, que é esse projeto que eles vêm direto das escolas do município, entraram para a escolinha de vela depois, foram para a equipe de rendimento e hoje é um atleta que representa Itajaí, até veleja pela Itajaí Sailing Team também, veleja ali pela ANI e treina a nossa equipe de rendimento. Então, nossa, cria da casa. Cria da casa. Isso é legado. Isso é legado. O legado pode ser bom e pode ser ruim. Eu até comentei esses dias, a gente estava lá naquele processo de Câmara de Vereadores, e a gente tem as associações pela Agenda 21, que a gente vai falar daqui a pouco, tem uma atividade na cidade buscando plantar, né, e trazer um legado, né, trazer frutos para gerações futuras. E o legado, eu falei que o legado pode ser ruim se você fizer um negócio ruim, por quê? Porque hoje, na questão de urbanização, a gente paga o preço de um legislador incompetente de 10 anos atrás. E se o casal Brás fosse incompetente ou quisesse algo que não tivesse tanta pureza, né? Não tivesse tanta verdade, não estaria aí onde está hoje, né? Vocês não teriam esses frutos colhidos. Mas me fala um pouco desse programa, Navegando... Como é que chama? Navegando pela Cidadania. Navegando pela Cidadania. Isso. Focado na juventude. Isso. Criança carente da rede municipal. Da rede municipal. Isso. E vocês pegam criança desde que idade? A gente pega de 8 a 14 anos, nesse projeto. 8 a 14 anos. Então, eles vêm 2 turmas de manhã, 2 turmas à tarde, 16 alunos cada turma. A gente atende aí 32 crianças por período, dá 288 por semana. São escolas municipais, então a gente atende, por exemplo, o Aníbal César, atendemos o Anchieta, Paulo Bauer. São 18 escolas e eles vêm no contraturno das crianças direto para a ANI. Então acaba sendo bem legal, a gente sempre dá preferência, né? Pedimos também, porque as escolas não é a gente que seleciona. Então a gente é a Secretaria de Educação. A gente sempre pede para dar preferência também para escolas mais afastadas do perímetro urbano aqui da cidade, sabe? Então, pegar as escolas do Brilhante, Itaipava, Caianduba e lá o São Pedro. E,
assim, a participação das crianças é fantástica. Porque eles aprendem desde aqui, o ambiente que eles estão inseridos. O que é o saco da fazenda? O saco da fazenda é um estuário, é um berçário de peixes. Por que os peixes vêm para cá colocar os ovos? Marés. E aí tudo isso vai passando um calendário inteiro, anual, que eles vêm toda semana. Então, de marés, ventos, e aí tudo isso alinhado com a navegação. A gente coloca na parte prática também, mas a gente tem toda uma educação ambiental alinhada no mesmo projeto. Então, quando eu passo ali de manhã, que tem aquela molecada ali, não tá ninguém aprontando e brincando, tá todo mundo lá aprendendo. Todo mundo lá aprendendo. E eles vão pra água? Vão pra água, toda semana. A não ser que esteja caindo um dilúvio. Naqueles barquinhos pequenininhos que tem ali com uma vela menor, não sei se é pequena, para mim aquilo lá é minúsculo. Mas é o pessoal, então, são essas crianças aprendendo sobre vela. Sim. É vela e remo. Vela é e só remo. Vela. E remo. Isso. Entendi. Eles iniciam o remo na canoa baleira, que também é uma canoa bem... Canoa baleira, você falou? Ela é baleira, ela é bem histórica, ela é uma canoa bem segura, então tem todo um contexto histórico do porquê. E o legal deles, assim, cara, a criança entra lá, elas vêm eufórica, né? Tu imagina, a criança indo pro mar. Tem muita energia, meu Deus. né? E quando chega lá dentro, eles têm que respeitar o que a nossa cidade se perdeu por um período, em termos de respeito à hierarquia, respeito ao contexto nosso. Então, por exemplo, quando eles estão numa baleira remando, e nós temos um instrutor no leme, se algum deles remar ao contrário, a baleira não se mexe, ou ela vai para o lado indesejado. Então, eles têm que respeitar uma certa hierarquia, uma voz de comando, vão entendendo isso, eles normalmente não vêm desse contexto familiar, né? Não é regra, né? Não estou falando, não é geral, mas boa parte a gente sabe que não vem num contexto familiar legal. E ali ele aprende que a sociedade funciona com hierarquia, com respeito, com trabalho em comunidade. Isso é o legal da ANI, né? Não é só a questão de vamos para a água, vamos remar e seja o que Deus quiser. Não. Precisamos ter uma linha de hierarquia, respeitar o instrutor. A criança que não está respeitando, ela espera, na próxima aula ela já fica de cantinho, ela vê que ela fica de canto. Né? Os outros acabam abraçando ela, digamos assim, para voltar para uma linha correta do negócio. Né? Senão depois ela também não vai para a água mais. Uma linha de disciplina também, Sim. porque eu Básica. imagino que se você não tiver aquela disciplina, aquela rotina, ignorar uma ordem ou um processo ali, uma etapa do processo, você cai no mar, né? Enfim, vai dar um problema, né? Trabalho em equipe, né? Ou eles estão todos alinhados, ou não a vai embarcação funcionar. não vai funcionar. Nossa, então não é só uma escola de remo, é uma escola de vida, né? Não, é de vida. Porque as práticas ali vão ser para liderança Sim. de equipe, Com trabalho certeza. em equipe. Com certeza. Muito legal. Caramba, parabéns. É fantástico, é fantástico. Parabéns. Eu vejo pelo Instagram da Anne, eu acompanho a Anne. Eu moro há 18 anos em Itajaí, eu não sou natural de Itajaí. Eu moro há 18 anos aqui. E eu conheço a Anne desde então. Nunca tive um relacionamento muito forte com a Anne. Eu sempre fui do surf, né? Nunca fui do remo, da vela. Até foi algo que nunca me atraiu muito, nunca me chamou a atenção. Né? Mas eu vejo a importância dos pequenos trabalhos que vocês vão fazendo ali há muito tempo, perseverando na ideia de plantar essa sementinha de vocês ali na sede de vocês. Uma pergunta, como é que é a sede de vocês? Porque eu imagino que vocês têm que ter uma estrutura grande, né? Em teoria, pensa assim, ó, são 1000 crianças por semana, provavelmente acidentes acontecem, então você tem que ter ali um cantinho para fazer um curativo, para deixar a criança descansando, tem que guardar essa montoeira de remo, de salvar vidas e de coisa nada. Como é que tá lá em questão de estrutura? Como é que é? Olha... Até porque, assim, ó, entendeu, né? Fica à vontade para falar o que você quiser, que aqui a gente tá em casa, aqui é minha casa. Você pode falar o que quiser. Assim, ó, a gente volta a falar, vamos fazer uma ordem cronológica da coisa. Há 21 anos atrás, quando começou, nós tínhamos um container de 20 pés pequenininho, onde tudo aconteceu, onde tudo começou, né? E nós estamos hoje há 20 anos com 2 containers.
Então, assim... Daqui 40 vai ter 3. Se Deus quiser, né? Meu Deus, Mas... 40 não, né? Desculpa pela brincadeira. Eu Mas brinco lá, meu sonho de princesa é 1 ano, 2 no máximo. Não, vai acontecer antes. Vai acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer. A gente está trabalhando forte para uma nova sede, com mais espaço, com mais salas de aula, com mais crianças para ser atendida, né, semanalmente. Esse rumo também já foi traçado e vai acontecer muito próximo. Se Deus quiser, esse ano a gente começa a dar start nisso. Mas hoje temos 2 containers de 40 pés, dos quais a gente tem hoje a nossa secretaria, temos a guarderia, temos os banheiros e temos uma sala de aula. Tem um deck também, né? O deck é Isso. onde a maior parte das aulas acaba correndo ali por causa do espaço físico, né? Mas, Até porque a gente mencionou um projeto, né? Nós temos a paracanoagem, nós temos o projeto Barco Escola, nós temos o projeto Paiol, nós temos o remo, que acontece da manhã também em particular. Então, assim... O Paiol é para construção de barcos. Isso. Amador. Eu vi alguma coisa Isso. lá no site de vocês. São N, assim, projetos que acontecem naquele mesmo espaço. Naquele quadradinho, Naquele porque é um quadradinho, isso. né? É um Gestão quadradinho nossa, de né? 7x7 ali, mais ou menos. Uma coisa recente, assim, também, mas que poucas pessoas ainda sabem, mas é que a ANI, existem só 3 polos nacionais de treinamento de alto rendimento de paracanoagem. E a Tá. ANI é um dos 3. Sério? Só tem 3 no Brasil. E isso tá temos acontecendo aqui na ANI. atletas, desculpa lá, velho, mas é muito foda. Os caras, um motor de polpa de 15 HP não acompanha eles na remata. Na Pra tu remata. ter ideia o Caraca. quão os caras são foda. Inclusive, Nossa. eles embarcaram hoje, vão competir aí uma competição a nível Brasil e buscando as classificações aí, quem sabe, para as Paralimpíadas. Estamos na Buscando torcida. pódio ali. Isso. Que legal. Quantos atletas são dessa... Hoje a gente está treinando 7 atletas. A gente vai abrir também a iniciação, porque tem bastante gente procurando, abrir até para crianças com deficiência. Então a gente vai começar a abrir esse leque, mas também a nossa dificuldade, um pouco o Física, espaço né? físico ali, acaba dificultando e atrasando esse processo. E também não é só um espaço físico. Quando a gente vai falar de paracanoagem, né, de para-atletas, você precisa de acessibilidade também, Sim. mobilidade. E aí vai envolver também as ruas, ônibus e Sim. como chegar, aonde estacionar, como ir, né? Eles Uma são coisa- os guerreiros, cara. É incrível São. o que eles fazem, assim. Hoje a gente consegue enxergar melhor o dia a dia deles. Os caras são muito Não, e guerreiros. eles treinam 5h30 da manhã. 5h30 da manhã Não, eles 5h30 da manhã eu tô dormindo. 5h30 da manhã eles Eu estão não sou ali já desses. com o barco na água treinando. É assim, é uma dedicação muito, muito grande. E é aquela canoagem em grupo? Não, tem tem o caiaque e a gente treina também a canoa polinésia. Que é aquela que tem É do individual. ladinho. Isso, todas elas individual. Tem um estabilizador do lado. Isso. Ah, estabilizador. Ah, ela, Tô tá me bom. enturmando aí, Mar. Entendi. Aqui a gente tem, né, a canoa havaiana em Cabeçudas. Sim. Né, que o pessoal aluga ali, faz aula de manhã. Eu sempre vejo eles passando ali. Outro projeto que eu acho bem legal a gente aproveitar aqui o espaço também para divulgar é o projeto Barco Escola. Igual tu falou, eu nunca entrei numa embarcação. A gente tem um projeto que é justamente a gente abre as portas de veleiros oceânicos, como esse de 29 pés, 34 pés, 36 pés, diversos veleiros oceânicos, em que qualquer pessoa, acima de 18 anos, né? Menor de 18 anos a gente pede que esteja acompanhado dos pais ou responsáveis. Mas para uma velejada gratuita de 3 horas, sair da Boca da Barra, conhecer a cidade de outro ângulo, totalmente gratuito. Nossa, a gente vai lá. A Mariana Totalmente já levantou a gratuito. mão. A gente É uma atende... introdução à vela. É uma introdução à vela. A gente Eu quero atende muito mais de ir. 60 pessoas. Assim, como esse projeto ele é totalmente no voluntariado. Então, por exemplo, o Elson também é um voluntariado. É um voluntário que ele leva as pessoas para essa aula introdutória. Então, a gente acaba tendo uma quantidade um pouco mais limitada. São 60 vagas por mês. Mas, assim, o feedback que a gente recebe é muito Sim. sensacional. A minha vizinha aqui, a Juliana, ela é gaúcha, ela veio há pouco tempo. E outro dia eu tava ali, daí ela postou um monte de foto, obrigado, Anne, não sei o quê. Ela passeando num barco, um baita barcão, assim. Falei, ô nego, onde é que você foi? Ela falava lá na Anne, não sei o quê. Eu falei, nossa, a Ana Júlia vai vir aqui na semana que vem e eu vou perguntar pra ela. Sim. Eu acho que faz uns 15 dias que ela foi. E, cara, ela postou umas imagens. Eu acho que vocês entraram no Rio, né? Daí ela passou ali no Porto. Acho que foi alguma coisa desse tipo. É que depende do dia, Depende do dia, né? né? O Depende Barco do Escola é dia. assim, ó, todos os barcos que estão no nosso pier, eles estão abertos à comunidade. Uhum. Então, é uma maneira
a gente dar uma contrapartida por estarmos ali talvez no melhor lugar, na melhor localização estratégica em relação à posição de veleiro perante uma cidade no Brasil, possivelmente uma das melhores localizações. Então, todo comandante que está ali, que tem o seu barco, que é dele, ele uma vez por mês ele é obrigado a abrir a comunidade, receber. Quem faz essa organização é a nossa secretaria. A secretaria recebe essa pessoa e direciona para o comandante de acordo com as agendas quando casa entre eles, né? E essa pessoa, o aluno, ele recebe uma aula introdutória de vela. Então, conceitos básicos, né? O que é um barco? Como é que um barco fica? Como é que ele funciona? Até antes de chegar na vela, existem vários conceitos iniciais, assim, básicos, né? E aí, normalmente fica uma meia hora, uma hora de uma parte teórica. Nós, uma coisa tão básica, as pessoas não sabem dar um nó. Dá nó todo dia no cadarço. Eu não sei dar nó. Mas é uma coisa que eu gosto muito, assim. Uma época da facu, eu fui aprender a fazer macramê. E aí, cara, eu falei, não. Daí vários colegas aqui que tem o Malaguti, não sei se vocês conhecem o Malaguti. Sim. Ele morava aqui na rua, agora tá em Portugal, mas ele tem o veleirozinho dele, ele sempre descia. E vira e mexe, ele tava lá sentado, ele fazendo um nozinho, ele brincando. Ele, Rafa, você já fez esse nó aqui, que bonito, não sei o quê. Mas eu sou péssimo. E eu imagino que no meio de vocês é super importante, né, também. Em geral, cara, eu volto a falar assim, do que é aniprocidade. No dia a dia a gente usa, tu estando ou não no meio náutico, todo dia a gente amarra nosso cadarço, é um nó. E tu usa esse nó no barco também. Então, a questão do nó, ela é questão que existe vários livros gigantescos sobre marinharia que se tu for ver um por um, assim, tem tanta coisa, é um outro mundo que se abre, sabe? Mas só voltando no Barco Escola, o Barco Escola ele é aberto à comunidade, é gratuito, né? Os comandantes que estão ali, eles recebem com prazer o aluno, né? A história de compartilhar conhecimento é uma coisa fantástica, né? Tem o enriquecimento do comandante também. Então, todo barco sai, uma vez por mês, com a comunidade gratuito para uma aula de vela, de 3 a 4 horas, depende do tempo, depende de algumas situações, né? E os feedbacks que a gente tem é uma coisa louca, assim. Tipo, não, é uma experiência que poucas pessoas vão ter essa possibilidade. É o que nós falávamos antes. E mas falando... tão longe. Tão longe. A Anne tá aqui para provar que não. Na verdade, a Anne é a única porta de entrada para o mundo náutico aqui em Itajaí, né? Sim. Porque querendo ou não, é a única instituição que literalmente abre as portas e vem. Todo mundo pode vir, pode entrar, pode conhecer, pode velejar, pode remar. Então, assim, depois eu sei que a gente vai falar sobre políticas públicas, mas é justamente abrir esse mundo, sabe? Se tornar acessível. Tem que se tornar acessível. Que trabalho legal. A minha experiência, eu vou contar para vocês, a minha experiência com velejar, foi na represa Billings, em São Paulo. Acho que represa Billings, não sei se foi essa. Foi uma das represas de São Paulo. Que, cara, quando eu tinha uns 10 anos de idade, lá em 94, talvez, o chefe do meu pai tinha um veleiro e ele convidou a gente para fazer um churrasco no veleiro dele. Então a gente foi, e aí quando a gente chegou lá, o veleiro não estava na água, ele estava em terra. E todo mundo subiu para fazer. Eu falei, mas por que a gente vai ficar em terra? Daí eu lembro que do nada o veleiro estava na água, e daí tava todo mundo comendo churrasco na água, dele tinha era bem minúsculo assim. Não sei o tamanho em pés, mas... E aí eu lembro que depois... Como faz muito tempo, eu lembro que eu tava na água. E meu pai tem medo de água, né? Minha família tem medo de água. Minha mãe, meu pai, minha irmã. E eu só lembro que meu pai tava agarrado com uma garrafa de uísque assim, ó. E o cara falava, agora vai pra esquerda. Daí ele só pegava e corria aqui assim, ó. E daí ele via pra direita. E eu só lembro disso, mas eu não lembro de velejar, não lembro da vela inflada. Eu só lembro, tipo, que a gente foi pro churrasco, vivenciei isso, mas nunca tive. E aí depois de uns anos, acho que em 98 mais ou menos, eu fui numa escuna. Que é aquele barcão, tipo barco pirata de balneário. Mas era uma escuna lá no Nordeste que te levava pra comer peixe, mas eu acho que isso nem é velejar, acho que o cara ia com o motorzinho ali só beirando, só pro turístico, né? Não sei o quanto de velejar que era isso, mas foi minha única experiência com vela. E eu venho conversando com a Inês, né, que é a nossa presidente aqui da associação, eu tenho alguns amigos que fizeram alguns veleiros pequenos. Não sei se vocês conhecem o José Fernandes, que ele tinha o barco Voluís, que era um veleirozinho pequeno para 2 pessoas, que ele fez numa escola
Não sei se foi na escola de vocês ou na Calmar, mas ele fez o barquinho dele e roubaram o barco dele depois de um tempo. Ele ficou chateado, que era o nome do vô dele, enfim. Na enchente de 2011, talvez, ele passeou com o barco na enchente, ele saiu da casa dele com o barco. E assim, eu não tenho muita proximidade. E ao mesmo tempo eu vejo que é muito importante o que vocês fazem. E agora com vocês aqui eu tô cada vez mais brilhante com a ideia, sabe? Os brilhinhos do olho falando, nossa, como vocês são legais, sabe? Nossa, vocês são muito legais. Mas, voltando, então a gente tem o projeto das crianças, que é o projeto Navegando pela Cidadania. Navegando pela Cidadania. Das crianças de 8 a 14 anos, da escola pública municipal. Isso. E aí você tem a questão do barco ponto escola. de treinamento do paracanoagem, o barco escola, que é essa atividade que qualquer um pode participar. Isso, veleiros oceânicos. E aí como é que a gente faz para participar? Eu entro ali no Instagram da Anne e peço para vocês, quero participar, e aí vocês vão me inscrever ali numa lista de espera? Tem um destaquezinho ali em cima, né? Isso, tem um destaque, também tem o Linktree ali quando acessa, só clicar ali, vai estar Barco Escola, escrever, ele abre uma agenda online, é um sitezinho chamado Reservio, e ele vai estar todas as aulas disponíveis. E cada vez que a gente cadastra uma nova data, vai ter aula, sei lá, no próximo sábado, a gente avisa nos stories do dia, olha, lançamos uma aula no dia tal e já colocamos o link ali. Então a pessoa acessa o link, se cadastra, seu nome e telefone. E aí vai depender do dia ali, como você falou, são os barcos que estão no pier de vocês. Isso. Algum deles vão estar disponível para fazer uma aula teórica e depois dar um passeio. Isso aí. Mais ou menos 3 horas 3 ou 4 horas. essa atividade. Teve um dia, nossa, aconteceu uma coisa muito legal. Um cidadão aqui de Itajaí, ele é ex-vereador, ele foi vereador há muito tempo atrás, o Davi Teixeira, mora aqui na Fazenda. Ele foi vereador há muitos anos atrás, assim, itajaiense, que nasceu aqui, viveu a vida inteira aqui. E ele já se aposentou, ele é professor de história também, se aposentou. E ele nunca tinha velejado, ele nunca tinha, na verdade, ido ali pelos moles ali, sabe? Nada, nunca tinha visto a cidade do rio, assim, pela vista do rio. E aí um dia ele passou na secretaria, comecei a pensar, seu Davi, tudo bem? Ele é vizinho da minha avó também. Eu falei, ele, não, nunca conheci. Eu, não, então o senhor vai fazer um projeto. Não, o senhor vai fazer uma aula no Barco Escola. E ele saiu assim, tão maravilhado que ele falou, meu Deus, eu sou itajaiense, eu fui vereador, eu moro aqui, eu passo aqui sempre e eu nunca tinha navegado. Nunca vi desse ângulo. Nunca. Caramba. Então, tipo, a Anne literalmente abre a porta. Caramba, que legal, cara. Sim. Que legal. Eu nunca vi, eu nado, né? Eu nado, eu pego jacaré, eu tô no mar, mas numa atividade diferente da de vocês. E o máximo que eu vejo a cidade é quando eu entro ali no mole e nado um pouquinho para fora e você consegue ter uma visão ali da cidade, mas não é muito longe e também eu tô com a visão aqui, né? Porque a água tá aqui. E eu imagino que deve ser um negócio bem legal. Mariana, a gente vai velejar, tá? No Barco Escola da Anne em breve. Marcado, né? E aí, então, vocês têm o Barco Escola e aí vocês têm uma questão de fazer o paiol, de montar... É construção amadora. Construção amadora e eu posso ir lá e eu vou sair com um veleiro ou vou sair com uma bateria? Cara, é engraçado esse paiol, assim, porque as pessoas chegam em janeiro, fevereiro, sem saber a diferença de um parafuso Phillips e fenda, né? Saber pegar numa ferramenta e no final do ano ele construir um barco. Ele ou ela, né? Um processo de crescimento muito grande. É absurdo. Muito grande, é absurdo. É uma coisa... E o paiol ali também é uma fraternidade, né? Na verdade, já foram construídos em dezembro. Todo ano a gente batiza as embarcações que foram construídas durante o ano. E em dezembro do ano passado a gente completou 104 barcos construídos. Caraca, é uma frota. É uma frota. E é muito legal dizer... Flotilha. É uma flotilha. E é muito legal dizer que esse projeto que é construído aqui, ele foi desenvolvido por um associado, que infelizmente já descansa, deixou saudades, mas que ele que desenhou, ele que construiu esse modelo de barco. E esse projeto só existe aqui em Itajaí, porque ele doou o projeto para a Anne e esse barco é construído. Do modelo do barco. É um veleiro. É um Ibis Rubra 3.5. É um veleiro, tu coloca a tua esposa, né? Ou até 3 pessoas cabem, assim, mas 2 confortáveis e tu pode... É um veleiro. É um veleiro. E também dá para adaptar remo Pra também, que remo, eles fazem no remo também. Caramba, Todo de que legal. compensado naval resinado. É a coisa Lindo. mais linda. Linda, uma madeira assim brilhante e linda.
Eu gosto bastante de madeiras e até um tempo atrás eu estava vendo um curso que fazia uma prancha de stand-up de madeira. Falei, nossa, que fantástico, mas eu não tenho paciência para isso. Eu gosto muito, mas sabe quando eu falo bastante aqui no programa que eu sou esforçado em algumas áreas. Então, eu sou um marceneiro esforçado, mas eu não consigo. Eu tenho um ciricutico que não me deixa muito tempo no... Ah, então é contigo então que a Inês tá contando pra fazer a casinha do livro? Provavelmente. Ela disse. A gente fez os cinzeiros aqui da praia. Tem um associado nosso lá que ele se encarna um pouco em marcenaria, ele vai abraçar essa. Eu falei, tá bom. O peixe, tem alguns. Aqui no bairro a gente tem alguns. O pessoal, acho que na praia aqui vocês já devem ter visto os bituqueiros, né? Sim. Dos cinzeiros ali. Alguns doam dinheiro, outros doam madeira, outros doam força de vontade. E aí a gente chega ali num produto final. A gente inaugurou na semana passada uma casinha de livros que a gente chamou de Paiol do Conhecimento. Eu achei fantástico. Isso. E tudo que a gente construiu, porque a base da casinha é madeira, as laterais é tipo um ACM, assim, que foi reaproveitado de uma obra que eles tinham terminado, e aquelas placas que ficam na frente de ACM estavam no lixo. E aí a gente readaptou, já estavam quebradas, a gente fez as laterais. O telhado, tudo foi reaproveitado. Fez uma portinha de transparente ali de vidro, acrílico, alguma coisa, aquele vidro né? também foi reaproveitado. Tanto que ele tem 2 furinhos em cima e embaixo, que era alguma portinha de correr. A gente só colocou uma película por trás e reaproveitamos também. Eu vi uma iniciativa muito legal, compartilhar conhecimento também. Sim. Nossa, você tá vendo, Mariana? É interessante a gente trazer pessoas aqui para conversar, porque a gente aprende... A gente aprendeu com a Ellen agora há pouco, que vai ser um programa que vai vir em breve, que ela é guarda-vidas. E ela veio... eu sou amigo dos guarda-vidas há muito tempo, e ela veio me falar do surf vidas, surf salva vidas, salva surf. Já esqueci o nome do projeto. Mas é um projeto para ensinar salva-vidas a surfistas a fazer aquele primeiro ataque ali de segurar, como salvar com uma prancha e tal. E gratuito, oferecido pelo Salva-Vidas, junto com alguns parceiros, no verão, para surfistas. Tal. Eu não conheço, eu não sabia disso. O projeto Golfinho deles também, eles falaram, tem mais de 10 turmas formadas em 3 meses agora. Sim. Então, é um trabalho voluntário que move as cidades. Eu ressalto de novo, a Mariana que deixa eu fazer os cortes aqui. O nosso objetivo desse programa é trazer voz a isso, porque poucas pessoas sabem. Eu mesmo estou espantado. Conheci a Anne um tempo atrás, estava conversando com o Elson lá antes da gente entrar. Eu tive uma proximidade com a Anne na época da construção da Marina, que eu não sei nem o nome da Marina até hoje, da Marina lá. A que está na frente da casa de vocês ali. E na época a gente foi conversar com o pessoal da Anne, eu sentei ali, a gente conversou. Na época eu me lembro do Adriano Marenzi, não sei se ele ainda está lá na associação. Ele era professor do Univale, mora ali perto de vocês também. E a gente conversou bastante com os presidentes, diretoria ali, sobre o futuro, o que a Marina ia intervir, tanto na Anne quanto na cidade. E a minha especialidade na época era licenciamento ambiental, eu estava analisando documentos e, enfim. E nunca mais tive acesso à Anne. E hoje, na forma que eu estou aqui como espectador, ouvindo vocês falarem, eu estou feliz, contente em saber que 20 anos de trabalho produzem a sementinha plantada. Vocês estão aqui hoje, não é porque vocês gostam só de vela, é porque o casal Brás plantou a sementinha. Sim. E gerou frutos que acolheu, abraçou vocês, então, nessa parte da vela. E também a instituição fortalecer outras iniciativas, né? Como a Agenda 21, como participar dos conselhos. Então, dali a gente vai ainda ramificando para contribuir em mais áreas da cidade. Isso, e daí já aproveitando. Hoje eu conheci você através da Agenda 21, né? Sim. Eu não faço parte, né? Mas a nossa associação faz, então a gente acaba fazendo parte, né? Mesmo que nos bastidores. Hoje vocês fazem parte, além da Agenda 21, eu acredito que vocês fazem parte do Conselho da Atalaia? Conselho da Atalaia não, a gente faz parte do Conselho da Educação Itajaí, o COMED. Fazemos parte, somos vinculados, mas não titulares no CONDICA, da criança e do adolescente. Fazemos parte, representando a Agenda 21 também no CMGDT, no Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento Territorial. E no CONDEMA,
Que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Uhum. Então, Que ele tá meio parado, né? tá tendo alguns probleminhas né? técnicos. Eu... A Agenda 21 também tá com esses problemas. E isso reflete um comentário que eu sempre levo aqui no podcast, que é a multidisciplinaridade. Você tem que estar interligado. Vocês não funcionam sem uma política de turismo, vocês não funcionam sem uma política de esporte, vocês não funcionam sem uma política urbana. Não funciona. Uhum. Vocês têm que ter o apoio e vocês fazem parte disso. A organização da sociedade civil, eu falei acho que com a Brava, com o pessoal da Brava aqui. A Dani, né? Com a Dani, Uhum. A organização da sociedade civil é isso. É você juntar pessoas de um grupo de escolha, associação náutica, pessoas que estão ligadas a velejar, a navegar, a vida náutica. Associação de moradores de cabeçudas, associação de surf. Agora a gente está tentando fazer a associação do surf de peito, que é a galera que pega jacaré. Então cada um no seu meio, mas participando dos conselhos. Porque aí você, participando do conselho da criança e do adolescente, você consegue plantar a semente educacional na área náutica, né? Uhum. E isso faz com que você mude o futuro da cidade. Porque quem que vai falar de cultura náutica se não for vocês, né? Quem estaria fazendo isso hoje? Será que teríamos esse resgate cultural de trazer um vereador lá das antigas que nunca velejou, nunca viu a cidade por outro ângulo, né? Então, isso é importantíssimo. A organização da sociedade civil e a participação dentro desses conselhos é fantástica. E eu parabenizo vocês e coloco à disposição. Quando vocês quiserem conversar sobre qualquer tema aí de debate, liga para mim, vocês têm meu telefone, porque debatendo, trazendo espaços de voz, trazendo pessoas que são às vezes até contrárias àquela sua posição, você está construindo um futuro melhor, um futuro participativo, um futuro inclusivo e melhores. E eu acredito que vocês estão fazendo 288 crianças por semana mais produtivas, mais conscientes para frente, pessoas comuns que vão ter esse contato com o mar. A gente conversou com o guarda-vidas aqui, com a Ellen, e ela falou: Rafa, eu levei um senhor de 70 e poucos anos, 65 anos, que ele nunca entrou no mar, cadeirante. Você vê a felicidade dele, cara. E aí isso comove e faz, pô, então eu posso fazer a diferença. Eu não sou só mais um no meio da multidão gritando, né, qualquer coisa ali ao léu. Eu tô encantado, e eu vou falar isso várias vezes hoje, mano. Porque faz parte de um mundo que eu não conheço muito. E hoje, a Agenda 21 de vocês, que vocês participam, hoje a Agenda 21 é uma agenda permanente sobre sustentabilidade. O CONDEMA é o Conselho de Meio Ambiente. A gente não vamos falar sobre o CONDEMA. O CONDEMA tá parado, pessoal, faz uns tempos já. A gente tem outros conselhos também. O projeto Orla tá parado há muito tempo. Vai vencer agora 1 ano de mandato e não teve nenhuma reunião. Não teve a reunião inaugural. E isso prejudica bastante o desenvolver da cidade. Quando os conselhos não funcionam, significa que a associação, a organização da sociedade civil não está sendo ouvida, né? E hoje, dentro da Agenda 21, quais são as pautas ali que estão sendo carregadas? Não querendo já mudar muito de assunto, mas como que vocês tratam ali a questão do remo, essa questão do resgate histórico dentro da Agenda 21? Agora a Agenda 21 a gente pegou um compromisso de tentar auxiliar ali o INES, o pessoal, principalmente nós que estamos mais voltadas às instituições que são ali voltadas ao meio ambiente, à preservação. A gente está na elaboração, nosso foco principal vai pelo próximo mês, na verdade. A gente está elaborando um documento que a gente quer a participação da sociedade civil. A gente está planejando algumas paradas ali. Ótimo, alguém vai ser surpreendido ali na Beira Rio agora. Mas a gente vai estar planejando ali a participação das pessoas, de realmente perguntar, né? O que acham que está faltando de política. Por exemplo, a gente já tentou do canudinho, da sacola plástica, né? Então a gente vai fazer esses levantamentos e a Anne vai ser um deles que vai ser apontado, talvez até o principal dentro desse documento. Na verdade, de valorização, de apoio realmente, né, do incentivo à cultura náutica vinculada à educação ambiental. E a gente está na formulação desse documento e de fazer essas ativações, de chamar a comunidade para participar, que também
é um processo que é extremamente importante. A Agenda 21 existe para isso, né? Para as pessoas, para a comunidade participar. Mas ao mesmo tempo é difícil de conseguir que as pessoas participam. Então a gente convida, a gente vai fazer essas intervenções para chamar a comunidade, para falar, ajudar a construir esse documento, que seja um termo de compromisso para apresentar para o município durante a The Ocean Race. Durante o evento da Volvo Ocean Race. Durante a parada deles aqui. Então hoje, assim, nosso foco é esse. A gente até está com outras questões, que a gente vai ter uma reunião agora na próxima também, que é porque ainda não saiu, fugiu o nome agora, mas o comunicado oficial dos titulares da Agenda 21. Venceu já a nossa última, e aí já era para ter saído a nova, não é portaria, fugiu o nome, mas já era para ter saído a nova já, tipo, uns 6 meses. E não saiu ainda. Então, meio que tecnicamente, porque não saiu, a gente é um grupo de pessoas que está se reunindo sem estar institucionalizado, sabe? Porque não foi publicada a renovação. Sim. Mas a gente continua se reunindo. A gente, nem que seja remar contra a maré, a gente continua se reunindo, continua tendo documento, continua tendo ata das reuniões e construindo esse documento indo atrás. É porque a cidade é de pessoas. O que faz a associação em si, um CNPJ não vale de nada se você não tiver pessoas trabalhando. Sim. Uma cidade não vale de nada se você não tiver as pessoas participando e usufruindo da cidade. Então, é um processo construtivo. A Agenda 21 ela sempre foi muito desafiadora. Muito. Eu lembro, para implantar a Agenda 21 lá atrás, eu lembro que era uma gritaria. E ela ficou parada, né? Eu acho que deu uns 8 anos, acho, Ficou. desde que ela cessou. E ela ficou parada um tempão, assim. Tanto que a Anne fez parte da reativação da Agenda 21. Da primeira reunião de reativação, depois de ficar um tempo parada. Que, inclusive, quem foi atrás de movimentar as instituições foi o William Vale, que eu até falei, que acho que ele vai vir aqui, né, Sim, também. Conversei com ele é um querido. Isso. Nossa, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu até participei, já fazendo gancho, eu participei de um encontro da Agenda 21, voltado para a criação desse termo de compromisso. Eu participei do primeiro encontro, foi aqui no Atalaia ali. Isso, no Centro de Educação Ambiental, no CEA. Isso, eu participei, ele conhecia o William, que eu não conhecia ele, e conversamos. E eu tenho noção de que o lixo marinho tem a ver com o trabalho de vocês. O remo tá ligado à qualidade da água, né? Sim. Imagina, eu venho de São Paulo, então ali a gente tem a Raia Olímpica da USP, que ela é ao lado do Rio Pinheiros, e de uma parte bem podre do Rio Pinheiros. Eu imagino o pessoal praticando remo ali na Raia Olímpica, né, que é um quadradão, uma poça d'água gigante, né, poluída muitas vezes, e aí com aquele cheiro de esgoto, aquele buzinaço, e traz um ambiente desconfortável e improdutivo para um atleta. E para vocês estão ali na Baía Afonso Wippel, ela é poluída, não tem como dizer que não tem esgoto ali, porque tem. A gente tem o Ribeirão Schneider ali, que é um descaso com a água de Itajaí, né? E ela chega ali para vocês. Então, a preocupação, a participação de vocês na Agenda 21, ela deve estar focada nisso, né? Esse termo de compromisso é para um futuro voltado para plástico marinho, para esse lixo marinho, né? Até a gente promove bastante limpezas ali. Mutirão, né? Mutirão de limpeza. Agora, o próximo, dia 25, tem o Juntos pelo Rio, né? Que daí já é um movimento municipal, mas a Anne é uma das principais parceiras também, que a gente coloca várias embarcações na água. E para limpar os mangues, né? O costão é muito Isso. difícil, né? Então tem que ser com embarcações menores, que não tem quilha, que não vai, né? Que a gente consiga chegar ali nas margens. E, em meia hora, esses tempos a gente fez uma limpeza, acho que deu 2 horas e deu 510, meia tonelada de lixo. Caramba. É muita coisa. Ali no mangue ali da Bahia. Em 25 pessoas. Não só no mangue, no canal também, né? No canal. Subiu um pouco do canal ali. No canal do Rio Itajaí-Sul. Então é muita coisa, é muito lixo. Eu tenho um amigo que tem foto do pai nadando com as tartarugas no Ribeirão Schneider. Bem naquela ponte ali. Ele pulando, pegando tartaruga na mão ali. E hoje, alguns estudos da Univale ali, né, eu me formei em 2010, eu lembro disso, que a gente ia fazer ensaios para saber DBO, DQO, né, a qualidade da água, a quantidade de matéria orgânica que tinha ali e tal. E teve uma das análises que a gente fez do Schneider, deu que o Schneider estava mais concentrado que o esgoto da cidade. Na época, assim, porque era muito pior do que hoje. Hoje ainda é ruim, mas já foi muito pior. Talvez depois da ligação de rede de esgoto deu uma melhorada, mas nada
que dá pra dizer que tá, que lindo, né? Não tá legal. Como vai ser essa nova limpeza? Quem quiser participar, como pode participar? A próxima limpeza do Juntos pelo Rio, a primeira limpeza vai ser o Juntos pelo Rio agora, né? Dia 25. Tem o link da inscrição também lá no Instagram da Anne, a gente tá colocando todo dia também, mas também tem pelo site da prefeitura, porque esse é um evento que o Porto é o organizador, assim, e aí tem várias instituições que auxiliam como ponto de coleta também. A Anne também vai ser um ponto de coleta, um ponto de quarteamento do lixo recolhido também. Que é importante, né? Isso. Fazer a pesquisa técnica, né? Exatamente. Mostrar o que é ali, né? Isso. Eu tenho uma amiga, depois eu vou passar para vocês um vídeo dela, a Letícia Parada, ela é do surf, é uma das embaixadoras do Surf de Peito. É necessário desativar o modo avião. Tá falando o celular sozinho. Vai entender, né? Desculpa, pessoal, alguma coisa aconteceu aqui. O Google tá me ouvindo. A Letícia, eu conheci ela pelo Surf de Peito, ela é lá de Santos. E aí conheci ela do surf e tal, ela nada com o Cielo, ela é da equipe do César Cielo aqui do Projeto Nadar, ela é embaixadora da Capaloa, que é uma marca de nadadeira e tal, e ela tem sempre, a gente ficou amigo e tal, aí um dia eu chamei ela para um projeto, falei, Leite, vamos fazer alguma coisa assim, vamos fazer prancha de body surf, né, a hand plane, que a gente pega jacaré. Tem duas categorias, tem sem a pranchinha, que é o body surf, e tem o hand surf. E daí é com uma pranchinha na mão. Um ovo de Páscoa, assim, né? Uma pranchinha pequena. Depois eu mostro pra vocês aqui, eu tenho algumas ali. E então daí você pega a onda com aquilo, corre a onda e tal. Ela falou, Rafa, vamos fazer? Eu falei, cara, vamos, vai dar boa. Aí juntei um amigo meu químico, falei, vamos ver isso aqui, inscrevemos para um projeto de inovação, não passou. Ela ganhou uma bolsa de doutorado em ciência e tecnologia para trabalhar com lixo marinho, e ela está fazendo pranchas com o plástico marinho que ela coleta. Então ela faz multirões na praia, faz o quarteamento, faz a identificação, tananã, e aí depois ela leva para formas, derrete tudo aquilo, umas pranchas bem bonitas assim. A ideia, o produto final não é a prancha, o produto final é trazer a conscientização do lixo marinho, trazer o entendimento das pessoas sobre isso, trazer uma imagem para o esporte e vincular tudo isso na ciência, pautado em ciência. Então ela vai entrevistar pessoas do litoral todo do Brasil para fazer percepção, fazer um estudo, é um projeto de doutorado, são 4 anos, e é voltado para esse lixo marinho, e eu acredito que vocês têm esse mesmo... Não é perseverança o nome, mas essa mesma animação, essa mesma boa vontade em fazer as coisas funcionar. E talvez o projeto dela case com vocês. Tem um professor que me procurou recentemente, não vou recordar, eu acho que é Fábio o nome dele, até a gente está combinando de conversar. Mas ele me procurou justamente porque eles fizeram com os alunos, não vou lembrar qual foi o rio aqui em Itajaí, mas eles fizeram uma ecobarreira. E aí ele me procurou, até uma coisa recente, mas nem estava sabendo. Novidade. Ao vivo. Mas ele me procurou porque eles querem fazer uma ecobarreira, fazer um movimento dentro da escola, de fazer uma ecobarreira com algumas garrafas reutilizáveis. E aí, com a ajuda da Anne, colocar ali naquele Ribeirão Schneider. Só que tem que ter toda uma logística de retirar o resíduo. Então, a gente organizar se vai ser com a cooperativa, como é que vai ser. Mas a gente está começando a alinhar, porque realmente trazer mais pessoas para perto. Tudo bem, a gente não vai conseguir solucionar o problema, né? Tá quantos anos ali? Mas já começar também a conscientizar. Olha, a comunidade está começando a se mexer aqui, é uma preocupação aquilo ali. E trazer informações, né? Eu bato na tecla que não adianta se fazer nada se você não medir. Não adianta nada você chegar aqui e falar, eu faço um projeto com crianças. Com quantas? Eu não sei. Não adianta se você não medir. Não tenho... E Itajaí, em execução, em política pública, ela não contabiliza. Ela não computa as coisas. Então, você vai fazer um projeto ali no Rio, você tem que ter informação de quanto sólido você vai retirar ali, fazer as informações e gerar essa informação para o tomador de decisão saber. Em uma semana tiraram 1 tonelada de resíduo que boia, né? O flutuante ali do rio. Alguém tem essa informação? Ninguém tem. Não tem sim. período. Foi um período, não 3 dias.
eles não têm essas informações. As políticas públicas, elas não são voltadas para trazer um planejamento futuro. Hoje eu tenho visto na cidade, já fazendo um desabafo, a cidade é burra. Vocês são daqui de Itajaí, nascidos Itajaí. Eu não? sim. Há 10 anos atrás a cidade não era mais limpa, as ruas eram mais limpas, o trânsito era melhor, o postinho de saúde era ruim, mas não estava tão cheio, as escolas não tinham tantas filas, né? O trânsito não estava tão caótico, não está cabendo a cidade dentro do que foi planejado para ela. Talvez por omissão, talvez por falta de conhecimento, por incompetência, por má fé, não dá para saber. O que eu vejo hoje é que essas pequenas informações que você vai trazer com um projeto desse, indo lá, não é só colocar, tem que ir alguém para captar isso, tem que ir lá, tem um jeito de tirar, e se pegar muita coisa, como é que tira? Você não vai tirar no braço. E o que vai precisar para fazer isso? Então, tem todo um planejamento e envolve o executivo. E né? tem pós também, né? Tem pós para onde que vai, o que vai acontecer depois, né? Como é que vão tratar isso. Não, e a cidade cresceu muito. E cresceu rápido. Cresceu muito rápido, né? O número de habitantes, a movimentação Estão batendo que ela quase cria, 300 mil agora, né? É muita coisa assim que cresceu de uma hora para outra. E a cidade também, ela tem uma expansão territorial também grande, né? Então, às vezes a gente, por exemplo, agora, uma coisa que me deixou... Não acompanhei exatamente custo de obra, nada, mas aquele parque que fizeram de intervenção ali no Nossa Senhora das Graças, ali no Conhecido Matador. Meu, aquilo ali tá movimentado dia e noite, com crianças brincando ali, tipo... Meu, é uma iniciativa assim que foi pequena, mas aquilo ali é um bairro que tem que ser lembrado. Sim. Ali atrás existe a Vila da Paz. Gente, eu não sabia que a Vila da Paz existia. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Por um acaso, só um comentário, em 2009, eu trabalhei lá dentro fazendo um plano de gestão de resíduos. Mas não foi pra frente. Mas eu conheço a Vila da Paz. A gente atende uma escola, é a Pedro Paulo Seara, se não me engano, que fica ali atrás do posto universitário. E aí vários alunos, eles faltavam em dia de chuva. E a gente começou a perguntar, né? Olha, os alunos estão faltando e é sempre dia de chuva. Ela disse, olha, o que acontece é que tem vários alunos que participam do projeto que eles moram ali na Vila da Paz. E aí a Vila da Paz, quando chove, se torna muito impossível de chegar até a escola, porque eles chegam até, assim, esgotos a céu aberto ali atrás, assim. E aí a gente ficou assim, meu... É do lado do centro da cidade. É do lado do centro. Então, assim, na entrada da cidade. É na entrada principal da na cidade. entrada da cidade. Então, assim, meu, quando eu vi... Óbvio, não chega lá na Vila da Paz, mas assim, quando eu vi aquele rebuliço ali já na entrada, que era um espaço feio aquilo ali, né? Poxa, teve uma intervenção ali, tu vê aquilo ali sendo usado dia e noite, as crianças brincando, abraçaram aquilo ali, meu, já dá um pingo faz assim sentido, né? Faz muito sentido. Faz E sentido. é fácil, né, fazer, né? É Muito fácil, é sentido. barato, né? Para a prefeitura não representa nada financeiramente e pro objeto social é fantástico. E até se for mexer, né? Eu lembro que quando eu conheci aquilo ali, o meu marido estava na fase de TCC, de arquitetura e urbanismo, e ele queria muito fazer o TCC voltado ao urbanismo. E eu falei, cara, tem que ir lá ver onde é que moram os alunos da ANE. E ele foi, aí ele, tá, mas como é que eu vou entrar lá? Daí eu fui na diretoria, ele foi na diretoria da escola, olha, como é que eu entro lá? Eles falaram, ele vai com as moças da agente de saúde. E ele foi, ficou o jalequinho de agente de saúde, foi lá, entrevistou a galera, quanto que era as despesas, quanto é que era a renda familiar, fez todo um levantamento ali da região. E aí, quando ele começou a levantar como é que seria feito uma mudança ali dentro, né, uma revitalização não era a palavra certa. Porque senão poderia gerar um processo de gentrificação, de que as pessoas que estavam ali não teriam mais condições de estar ali, que fosse muito valorizado. Então, assim, se tu for mexer em qualquer coisa, é um processo que vai impactando outras, né? Então, não é só chegar, é todo um depois, são as pessoas, são as famílias que estão ali, a cultura que está ali. É como morar aqui na Cabeçudas, né? Hoje, quantas famílias que já estão aqui há tanto tempo. E sabe que isso tem a ver muito... É aquela interdisciplinaridade, né? Tudo está conectado. A política de urbanismo grossa, que vem lá da Constituição Federal, aí ela é institucionalizada pelo Estatuto das Cidades, ela vem trazendo premissas, princípios, prioridades. São prioridades. Você tem que pensar dessa forma e isso aqui é primeiro. Itajaí não tem isso. A prioridade de urbanização
é a participação, saneamento básico, você ter dignidade, moradia social. E aí quando você falou, a cidade cresceu muito, eu digo que ela cresceu errado. Por quê? Porque os adensamentos não foi de forma social. Quantos prédios de apartamentos de milhões foram feitos nos últimos 10 anos e quantos de Minha Casa Minha Vida ou de BNH foram feitos nos últimos anos? Cara, a conta não bate. A conta não bate. E aí, quando você vai pegar, onde foi implantado o esgoto na cidade? Tem trechos da cidade, bairros da cidade que estão com o esgoto implantado, só que não está funcionando porque não tem conectividade, porque faltou dinheiro. E são áreas que, agora no novo plano diretor, elas estão sendo adensadas. E aí você não prepara a casa antes. Vocês, como navegadores, é a mesma coisa que eu falar para vocês. Pessoal, vai ter uma tempestade, vamos nessa. Ah, não, mas tem que preparar o barco. Não, vamos nessa, a gente ajeita no caminho. No mar não tem como fazer isso. Não tem, você vai acabar tendo problemas. E a gestão pública da cidade, no meu ver, ela acabou fazendo isso. Ela acabou não arrumando a casa para receber esse excesso de população. E deixou os vulneráveis, que são as pessoas que queriam atenção. Quando eu trabalhei lá em 2009, foi pelo Laboratório de Gestão e Valoração de Resíduos da Univale. A gente foi fazer pesquisa para saber quantas pessoas estavam morando, o que elas estavam fazendo com o lixo. E tinham lá as preocupações. Não, eles têm que reciclar. Cara, eles estão dando descarga e está caindo no vizinho de baixo. Como é que você quer que ele pense em reciclagem se ele não sabe ler e escrever? Então, e aí na época eu conheci o presidente da Associação de Moradores ali do Nossa Senhora das Graças, e ele me levou lá para dentro. Eu fui acho que umas 5 visitas lá dentro, identificar os problemas, mas eu lembro que tá atrelado à violência o lugar, então a gente tinha que pedir autorização para entrar. Eu não fui assaltado, eu dei uns brindes em algumas atividades que a gente fez. O Limpando o Mundo, não sei se ainda existe o Limpando o Mundo, que era uma iniciativa da Univale, o Dia Mundial de Limpeza dos Oceanos. Não sei se ele ainda existe, mas na época a gente foi lá com uma van, pegou as crianças, levou para conhecer o que é um quarteamento, né, e fez um programinha, mas nesse dia me levaram as camisetas, as crianças não receberam brinde, porque tinha muita violência. Então é um bairro que precisa de atenção, é um bairro que está na entrada da cidade e até hoje ninguém fez nada. A gente tem aí, vocês são do mar, vocês veem que a gente está cada vez mais sofrendo com a mudança climática. Cada vez mais a gente tem chuvas. Historicamente, qual foi a primeira grande enchente? Foi no ano que eu nasci, em 84. 83 e 84, né? Foram as duas. Até hoje, Itajaí não aprendeu a fazer um sistema de drenagem. A gente não tem a macrodrenagem feita. Então, quais são as prioridades da cidade? A prioridade é a criança? Pô, hoje não é. A gente vai ali no Ariribá, o colégio Ariribá, tá com goteira, tá entrando água nas tomadas, dia que chove sai água na tomada. Se for desligar a tomada, você vai tomar um choque. Então, as pessoas mais vulneráveis estão nessa condição. Você vai pegar a UBS, o CIS, também está lá, filas. A matrícula de escola municipal, acho que vocês têm mais vínculo com a escola municipal, vocês viram o que aconteceu no final do ano passado, o pessoal chegando a 1h da manhã para matricular o filho às 2h da tarde, para ficar na fila. Então parece que me deu um pouco de desvio de prioridades na cidade hoje. Não sei se vocês trabalhando ali, vocês enxergam isso também. Que a cidade cresceu para o oceano, pendendo para os bairros chiques, né? Para Cabeçudas, para Praia Brava, para a própria fazenda, em Arranha-Céus. E a parte mais vulnerável da cidade, o pessoal que está longe do mar não consegue chegar ao mar. A praia está cada vez mais exclusiva. Exclusiva para quem tem carro, porque você não tem ônibus para chegar nas praias. Exclusiva para quem tem dinheiro, porque mesmo que você chegue com o seu carro na praia, o estacionamento na Praia Brava no final de ano chegou a R$70 um dia. Imagina você pagar R$70 num dia de estacionamento. Uma pessoa que não tem condições financeiras não vai. Então você acaba excluindo a cidade das pessoas. Você acaba excluindo as pessoas. Tem esvaziamento do centro, você não tem as pessoas mais vivenciando espaços. O Parque do Atalaia eu não vou, sei lá, fazer uns 6, 5 anos que eu não vou pro Parque do Atalaia. Foi ali no início, tal, fazer as trilhas com o pessoal da Univale, mapeia, não sei o que, inaugurou, tinha um projeto lá com as mudas,
Eu não tive mais vontade, porque você chega lá, tá tudo cheio de lixo, tá quebrado. O próprio Rubens Angioletti, o vereador, ele fez uma fala semana passada na audiência. Ele falou assim, cara, eu trouxe meu tiozinho lá, ele chama ele de tiozinho. Tem 70 e poucos anos, 80 e poucos anos lá, meu tio que me criou como segundo pai. E ele conhecia a cidade há 30 anos atrás. E ele veio agora e ele não conseguiu levar ele em um ponto turístico, porque todos os pontos turísticos estavam caindo aos pedaços. Ele chegou ali na pracinha do Marambaia, aqui em Cabeçudas, os guarda-reio caindo, daí ele foi pra Pedra, tudo caindo, sem acesso, tudo quebrado, foi pro centro tudo sujo, tá tudo em obras, as ruas sujas, foi lá pro Odílio Garcia, tinha um bonde de maconheiro bêbado na beira da praia, e ele, na beira do rio ali, ele falou, cara, meu tio ficou desesperado quando ele viu a cidade. E é essa a sensação que eu tenho, que tem pessoas como vocês, com trabalhos brilhantes, tentando remendar o que não foi feito no passado, o legado ruim. Vocês estão tentando arrumar o legado ruim. Até abrindo ali um parênteses, a gente sofre ali na sede bastante, com moradores de rua, com pessoas de fora que vêm, sabe? Às vezes a gente tá dando aula, roubo. Às vezes tá dando aula, começa a subir um cheirinho diferente, tem que ligar pra guarda, porque ele ali... tem bastante gente bêbada ali, né? Tem. Nossa, verão mesmo assim, o pessoal tinha... Tomando cachaça mesmo, cachaça pura ali. Teve uma vez mesmo assim que, meu Deus, as crianças chegaram de ônibus e aí tinha uns 3, assim, bem maluco, assim, não foram nadar pelado ali. Putz. Não, e aí assim, ó, falando palavrão, altão, a gente, pô, leva as crianças pra dentro da sala de aula, fecha todo mundo. Tenta botar um som bem alto ainda pra não ficar ouvindo aquilo, enquanto a guarda chega pra ir lá retirar os malucos. Da água ainda. Você acaba não podendo usufruir, né? Eu tive um empreendimento ali na fazenda, um estacionamento. Em 2 anos e 8 meses, me roubaram 9 vezes. A última gota d'água foi quando eu cheguei de manhã, a gente abria às 6h30, 7 horas. Eu cheguei para abrir, o cara, ele não tinha mais o que roubar, porque a gente foi fechando, conforme eles iam entrando, a gente ia fechando o estacionamento, não tinha nada. Os caras, eles quebravam o vidro, se cortavam pra entrar naquela janelinha de banheiro pequenininha assim, e se cortava tudo, fica tudo cheio de sangue lá dentro pra me roubar, tipo, R$20 em moeda. Eu falava, porra, mais prejuízo o vidro, o alarme que quebrou, não sei o quê. O cara tentou roubar o trilho do portão. Nossa. E aí eu cheguei de manhã, o portão todo retorcido, ele não conseguiu. E aí ele arrancou o trilho do portão, ele não conseguiu arrancar o trilho do portão, daí ficou o trilho, o portão, Nossa. E eu não consegui abrir, aí ele quebrou a cerca elétrica, da cerca elétrica encostou no portão que era de alumínio, eu tomava choque. Cara, foi desespero, eu falei, eu nunca mais, eu fui e fechei, eu falei, eu nunca mais vou ter comércio aqui. De ser assaltado, as pessoas, né, principalmente mulheres, indo no inverno para Univale, eram roubadas atravessando a rua. Estava atravessando a rua, encostava um cara, pegava sua bolsa e ia embora. Passava de bicicleta, puxava a bolsa, puxava o celular. E o problema de segurança ali, eu acho que é complicado. É triste. A Anne tem um conceito de deixar aberto, né? A gente é aberto, né? Nosso deck é aberto, né? Com os remos ali, né? Não, os remos ficam guardados nos containers, senão não teríamos mais nada. Mas o deck nosso é aberto para a comunidade. Então, é comum, final de semana, ter uma família lá, né, olhando aquela vista linda, vendo os cruzeiros entrarem, saírem, os navios na manobra e tal. Mas existe também a família que curte, existe a pessoa que vem para pichar, para pensar coisa errada. Tem alguns moradores de rua que vão lá para dormir. E a gente se sente um pouco, num sentimento um pouco triste, né, porque ele vê aquela pessoa dormindo lá, tu fica com dó, né? Às vezes fica com dó de mandar embora, mas... Enfim, a gente... É delicado. É bem triste, é um momento bem triste. Aí tem que ligar pra guarda, a guarda vem, às vezes tem um pouco de carinho, às vezes não tem nenhum carinho. Né? Eles já sabem, as pessoas conhecem até pelo nome e sobrenome já, né? É que varia muito, tem pessoas que cuidam, tem pessoas que amanhecem com... que eles fazem as necessidades ali umas coisas assim. Então é uma coisa assim que vai longe, assim, essa problemática. Ali no centro é um problema que a gente tinha também, os moradores, os comerciantes se juntaram ali na época, né, isso foi em 2018, e tinha um problema de o cara vinha cagar na porta dessa loja, né, e tinha um que ele passava ali, um maluco, eu acho que ele foi preso algumas vezes,
e ele cagava e passava na fechadura das lojas que não maltratavam ele, ou que ele enlouquecia. Nossa. Era horroroso, era horroroso. Mas voltando a Anne, Elson, hoje você é o presidente, né? Sim. Quais são os seus maiores desafios hoje agora para esse ano que está começando, a gente está Meu Deus. passando? Porque a gente tem algumas A lista é dificuldades, né? A lista é Eu grande. imagino ali que vocês sofrem uma pressão muito grande em questão de espaço, né? Porque vocês têm o espaço de vocês, mas surgiu um gigante ali que é a Marina, que ela vem aumentando. Até na época, fazendo uma aspas, na época da implantação da Marina, eu fui uma das pessoas que fui contra. Mas eu não era contra a Marina. Eu era contra o método que a Marina estava sendo implantada e a forma que ela iria tomar. Veio com uma promessa de Marina social, com vagas sociais. Eu queria perguntar para vocês isso, como é que é a relação de vocês com a Marina, se ela tem isso. E hoje, como é que, se a gente precisar aumentar ali a Anne, como que a gente faz? A gente tem espaço lá? Bom, a relação não é boa com a Marina, ponto. Na verdade, nós somos, são dois, um que visa lucro, que é a Marina, e nós visamos o lado social. Nós não temos o menor interesse em bater de frente. Cada um com o seu público, e está tudo certo, o público deles, a gente tem o nosso, trabalhando do nosso jeito, com nossos voluntários. Então, assim, nós, Anne, não temos problemas com eles. Talvez eles tenham conosco, e aí é problema deles, não é nosso. Vamos tocar o barco para frente. Falando um pouco de desafios, assim, a Anne, a gente quer cada vez torná-la maior, né? Sim, queremos aumentar a sede, queremos atender mais gente, queremos desenvolver novos projetos com a comunidade, trazer mais a comunidade. Tu falou antes ali do iatismo ser uma coisa de luxo, e não é de luxo. Nós temos barcos lá de 20 pés que tu vai para onde quiser, né? E custa menos do que uma moto. E vários comandantes ali também, como eu sou meu barco também está ali, a gente faz tudo, né? A gente se vira com o nosso barco, ali é a nossa casa, né? Digamos assim, é o nosso mundo ali dentro. Que é um pouco mecânico, um pouco pintor, um pouco marceneiro, sabe? A gente se vira do nosso jeito, com as nossas condições, e os barcos sempre estão em ordem para receber a comunidade. Então a Anne tem vários desafios, né? A Anne, cada vez mais a gente quer consolidar, cada vez mais a gente quer crescer, cada vez mais a gente quer atender mais crianças, né? Esses pilares nossos, 3 pilares muito fortes, que no meu ponto de vista, é o que mais a gente tem que desenvolver e cada vez atender mais, que são as crianças. A base de toda a sociedade está ali, né? A gente está falando da criança que seguiu um caminho para o lado do esporte. Nós temos essa criança, mas nós temos aquela que deu um rumo para... Hoje é um marceneiro, hoje é uma pessoa que abriu um leque de oportunidades, né, no mundo náutico, não só na Marina, mas nós somos um polo pesqueiro gigantesco, entende? Então, o mar não está longe de Itajaí. O mar é Itajaí. A gente tem que aproximar, a gente tem que integrar. E a Anne é esse hub, essa empresa, associação, né, que atrai, que traz as pessoas e que direciona, né, cada um com o seu rumo, cada um com a sua peculiaridade, onde mais se interessa. Então esse é um desafio muito grande da Anne na minha gestão. Assim, eu quero trazer uma visão mais os próximos 5 anos, que nós vamos ser, aonde queremos chegar, né? Queremos hoje ter uma sede maior para atender mais gente, só por isso. Então, não tem onde vocês fazerem a sede se não for ali, né? Não, ali é o nosso local. Porque vocês têm que estar no mar, Ali é né? o Tem que nosso ser local. ali. Até porque, assim, não adianta a gente querer vir, por exemplo, aqui para Cabeçudas. Porque ali, no Saco da Fazenda, é um lugar abrigado. É Sim. um lugar seguro para as crianças estarem. O vento ali não vem de frente, não é uma coisa assim que a gente é pego desprevenido, não tem muita ondulação. Então, é um ambiente muito perfeito para acontecer essa iniciação, sabe? Então, realmente, não tem outro lugar melhor para a gente se encaixar do que ali onde a gente está hoje. Faz um paralelo, volta 20 anos atrás. Nós começamos ali é a nossa casa. Aquele espaço ali a gente cuida com o maior carinho possível, todos os voluntários, eu, a Ana como voluntária, que ela também doa o tempo dela além da parte de compromisso, e mais de 100 voluntários que nós temos. A gente faz aquilo acontecer, a gente trabalha, a gente doa tempo, doa energia, às vezes doa dinheiro para viabilizar, né? Sim. Sabe como é difícil viabilizar uma ONG no Brasil, em geral, não só em Itajaí.
Então, assim, a gente tem esse desafio de cada vez mais consolidarmos ali, cada vez mais ter uma sede maior, uma sede que integre, né? Volto a falar, tu falou de integração da comunidade. A ANI integra, a gente está aberto. O nosso deck é aberto. Tu pode ir lá, tu vai ver várias famílias durante a semana, no final de semana lá curtindo. E tá tudo certo. Né? O desgaste do nosso deck, quem arruma é nós. É os nossos voluntários. Né? Esse recurso sai dos nossos voluntários. E não cobramos e não estamos pedindo para a prefeitura nada. A gente só quer que tenha um pouco de segurança, só isso. Hoje, quem que apoia vocês ali em questão de empresa? Porque para ter isso, você tem que ter dinheiro também. E eu não sei para onde vocês correm, se é para política pública, fundos públicos, para empresa privada, medidas compensatórias talvez, como é que vocês estão? Depende. Até para a gente ver se... Cada projeto, né, nós temos uma espécie de um patrocinador, não sei se é esse o nome, mas, por exemplo, o Navegando pela Cidadania é um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal. Uma Secretaria Municipal. Com a Secretaria de Educação. E nós temos outros projetos, por exemplo, está querendo desenvolver agora um da escola de vela, a escola de remo, né? A criança que começa a remar, ela vem com um barco chamado Optimist, que é um barco de iniciação. Nós temos 8 barcos hoje que estão parados. Nós temos a vontade, temos o know-how, temos o espaço, temos a Bahia VIP na nossa frente disponível. Falta conseguir manter um instrutor fixo, né? Pagar o salário da pessoa que vai estar lá trabalhando, né? E aí poderia entrar um apoiador, um E aí porto, uma indústria. Estamos correndo atrás desse apoiador aí. Hoje a gente já conta com a lei de incentivo do ISS de algumas empresas, então a gente tem a Conexão Marítima, que nos apoia, e temos a Azimuth, que também faz parte da doação do ISS deles. Que legal. Então, assim, essa é a maior lei assim, que a gente hoje capta. E também com a Secretaria Municipal de Educação, que é a nossa principal parceira, que a gente... Eles são muito abertos, assim, a nos ajudar. Isso é muito legal, assim, a gente se sente bem acolhido pela Secretaria de Educação. E aí também vem um pouco da semestralidade dos associados, né? De que aí quem é associado ativo tem aquela participação semestral que auxilia. Vamos comprar um verniz para pintar ali os containers e a gente faz um mutirão, né? Mas olha só, são R$180 a cada 6 meses. Não, entende? Não é um... Não é um valor muito grande. Não é tão significativo. Para nós é muito, né? Para nós é muito, porque assim, ajuda, é sempre bem-vindo. Né? A gente tem, volta a falar assim, porque cada vez está maior, a gente quer atender mais pessoas. É um equipamento que quebra, é um computador que tem manutenção, então a gente precisa de recursos. E está sempre chamando, né? Tem que sempre fazer essa chamada, né? Tem a Catarina Náutica também, quando Náutica. a gente vai fazer alguma reforma, a gente berra lá. Um grande parceiro nosso, a gente muito vai tempo. atrás, Roberto, pelo amor de Deus, uma tinta. Daí ele vai lá, viabiliza, doa tinta, a gente vai lá, alguém doa mão de obra e a gente pinta os containers, dá um jeito. A Itacorda também é um grande parceiro da ANI. A Itacorda tem um projeto bem legal, que eles pegam as garrafas PET e transformam em cabo. Né? No mundo norte chama de cabo e não corda, mas dá na mesma. Então eles têm a gente está desenvolvendo uma parceria com eles aí de dar seguimento a todo o lixo que a gente coleta. Eles são um dos maiores players aqui da região de cordas. Sim. E a Itacorda, todo o cabo da ANI vem de doação da Itacorda. Assim, a gente usa cabo pra caramba, porque é muita embarcação que a gente tem. Então, assim, eles são parceiros maravilhosos, assim. São essas empresas que a Itacorda, principalmente, foi o primeiro parceiro da ANI. Desde que a ANI abriu, ela já está nesses 21 anos junto com a ANI. A Itacorda, eu admiro algumas empresas, assim, pela história. Eu trabalho para a indústria, né? Algumas são clientes minhas, outras não. A Itacorda em si não é cliente minha, mas eu admiro muito a história porque ela tá na história. Então, quando você chega, que nem você falou agora, desde a fundação da ANI, ela tá lá. Nas questões de reciclagem, de apoio a cooperativas e pequenos grupos, a Itacorda tá lá. Eu acho legal isso, que ela é nativa nossa, né? Ela é daqui, leva o nome daqui e ajuda os projetos daqui. Sim. Então, hoje, se alguma indústria, se alguém quiser apoiar os projetos, esse projeto de iniciação de vela que você falou, entre em contato ali pelo Instagram, ani.itajaí. Isso mesmo. ani.itajaí. Então, se você quiser colaborar, quiser conhecer, velejar, vai gratuito. lá, entra lá no ani.itajaí, vai ter o Linktree, vai ter alguns links ali onde você pode ver e conversar com essas duas pessoas fantásticas, que olha o trabalho que eles fazem, gente. Eu não sei como assim, ó,
Porque a gente trabalha, eu faço parte da associação, falei para vocês aqui, eu fazendo parte dos bastidores e tal, fazendo um trabalho voluntário ali. Mas o meu trabalho eu dou um alt tab aqui, eu saio do meu serviço, do computador e vou fazer um serviço voluntário. Mas está voltado para ali, eu posso fazer no colchão de casa, na cama ali, tô digitando um documento e tal. E vocês acordam cedo, vai lá, consegue... eu sou nerd, eu sou mais nerd. Mas vocês cuidam de criança, vocês levam ela para uma condição... Vou dizer que é perigosa, tá? Mas não é perigosa, mas é uma condição ali diferente e... Vulnerável, né? Vulnerável, né? E você tem tudo isso e de forma voluntária, por amor ao esporte, à profissão, ao hobby, eu acho que ao estilo de vida, ao legado. Eu gostei muito da conversa com vocês. Ai, é legal. A gente já tá chegando aqui no finalzinho, né? A gente até se alongou um pouco demais, na verdade, porque quando o papo é bom a gente se alonga mesmo. E agora a gente chega naquele momento descontraído do nosso programa, já que a gente está se encaminhando para o finalzinho, né, Mariana? Que é... O nosso programa, ele tem esse nome meio... diferente, que leva a vários trocadilhos, um nome muitas vezes polêmico quando entendido errado. A Mariana faz vários trocadilhos comigo, meus amigos fazem trocadilhos, e aí nesse meio tempo surgiu o quadro, então, Na Gunda dos Outros é Refresco, que é um quadro de superação. É um quadro de superação para mostrar que vocês estão aqui cuidando de 1.000 crianças por semana, fazendo paiol, fazendo o paiol do conhecimento. Da troca de livros, Da isso. troca de livros. Todo esse link de projetos, vocês têm esse hub de atividades, mas vocês passam por dificuldades também e deve ter tido um momento que você pensou assim, não vou, amanhã eu não vou levantar e não vou pra lá mais. Vou só mandar minha carta de afastamento aqui e não quero mais. Não dá ideia. Não dá ideia. Vocês passaram por isso, então. Ai. É bem desafiador, né? É desafiador. Mas é gratificante também, né? Eu acho que tem os dois lados disso aí, que a gente tem que focar no copo cheio, né? Não na parte vazia. Então... Eu posso dizer assim que a gente tem quando eu já cheguei... É que o Elson, ele tá na diretoria agora, ele entrou dia 1º de janeiro, então por isso que eu tô falando, não dá muita ideia, entendeu? Porque tem um mandato longo pela frente, ele não vai me abandonar. Mas nesse pouco tempo que ele já tá, eu já posso que já teve superação de onde foi que eu me enfiei. Mas, porque realmente, nos bastidores é bastante burocracia, bastante compromisso. As estimativas dizem que a gente bate na porta 30 vezes, uma organização bate na porta 30 vezes antes de ter uma chance de o negócio dar certo. Então, assim, pensa, né? Eu ainda tô ali no dia a dia. Meu voluntariado entra mais final de semana e à noite. Mas ele, às vezes, meu Deus, tá lá em outro lugar, um compromisso, tem que estar batendo a agenda, que eu peço pra ele estar junto, né, interessante estar junto. Então, já em pouco tempo, já 3 meses ali como diretor, meu Deus, eu já imagino, já que já tenho bastante inspiração ali. E eu, que já tô ali há mais tempo também, já tive porque chega um momento que às vezes tu sente que, eu pelo menos já me senti, tô dando um murro em ponta de faca. Esquece. Não vou mais lá naquela secretaria porque eu peço esse documento e ninguém me retorna. Mas aí eu chego ali, volto pra Anne desanimada. Quer ver um momento que eu fiquei desanimada? Eu tenho um momento de inspiração pra contar. Lembrei de um. Foi em novembro ou outubro do ano passado. Estávamos concorrendo a um edital. E faltou um documento que eu precisava que um setor específico da prefeitura me desse, e eles não me deram, e a gente perdeu o edital inteiro por conta daquilo ali. Então, assim, foi um dia e era dia de eleição, dia da eleição dele ainda. E aí eu voltei pra Anne chorando, literalmente, eu tava dentro do carro chorando, assim, e aí quando eu cheguei ali na Beira Rio, tava o carro da elétrica de Itajaí, lá, a Celesc, instalando as luzinhas de Natal. E as luzinhas de Natal da Beira Rio os veleirinhos. Todos os postes com veleiro. Cara, ali assim, olha...
Eu só pensava assim, ó, eu não vou bater nesse caminhão, porque a vontade era de parar e falar assim, ó, vocês têm noção de que o que vocês estão pendurando aqui é o que a gente faz ali? Sabe? Tipo, me escuta aqui, olha o que eu perdi não estão me hoje. dando atenção. Olha o que eu perdi hoje, sabe? Me ajuda, liga pra alguém, me ajuda pra gente não perder isso, sabe? E aí todo dia que eu chego ali na Beira-Rio, eu vejo aquelas luzinhas pedradas, eu penso, cara, perdemos aquele digital, cara. Não acredito nisso, sabe? É difícil, né? É muito difícil. É e até difícil. o presidente do ano passado, eu cheguei lá, eu comentei com ele, meu Deus, né? Calma, senta aqui, respira, eu te entendo, sabe? Que foi um momento assim que eu pensei, não adianta, a gente tá dando murro em ponta de faca, ninguém quer ajudar, eles não querem a gente aqui, o que eles querem? Vão tirar a gente daqui? Vão fazer o quê? Sabe? Foi um momento assim de que, e aí? Sabe? Estamos dando murro em ponta de faca, vão largar a toalha? Não. Aí no dia seguinte tu chega ali de manhã, tem aquelas crianças descendo do ônibus, oi tia, tudo bem? Ai, hoje a gente vai pra água, aí tu olha pra aquele ali e fica, não, dá a toalha de novo. Tá aqui minha sabe? motivação. Dá aqui essa toalha de novo, sabe? É assim, e eles ficam felizes com cada coisa, gente, cada coisa. Todo mês tem a turma que se destaca, tipo aquela que não falta. Toda aula, na verdade, eles têm uma autoavaliação. Aí tiveram a aula teórica, foi maré, exemplo, né? Vão pra água, voltaram da água, estão tirando o colete, a gente faz uma autoavaliação. E aí, turma? Hoje teve trabalho em equipe, ninguém brigou? Ninguém brigou, tivemos trabalho em equipe. Eles que falam, a gente pontua. Faltou muita gente? Não faltou, eles pontuam. Eles que vão fazendo essa autoavaliação. E aí, de toda a aula, tem um ranking que sai do mês. Uma escola é o destaque do mês. E aí, todo mês, a gente tenta dar um mimo, um agrado pra eles. Um boné, uma camiseta. E aí, aquele mês, tava meio apertada a grana e a gente fez uns copinhos. Porque a gente não dá copo descartável lá pra eles. Eles têm que levar a garrafa de casa. É o ponto da ecologia, inclusive. E aí, a gente mandou fazer um copo personalizado pra eles e colocamos bombons dentro. E o copo era da Anne, assim. Cara, e aí, eu vivo na burocracia, não fico ali na aula ali, de levar eles pra água, né? E aí, eu entreguei os copinhos e tal, e falei, agora todo mundo vai sorrir pra mim tirar uma foto. Gente, aleatoriamente, as crianças vieram assim, e correram assim, e me deram um abraço assim, em grupo, que eu fiquei assim, sabe? Tipo assim, por isso que eu tô aqui. Cara, devolve a toalha, vou dar murro ainda na faca, Bora, o que quiser, né? sabe? Aquilo ali dá uma dose, assim, de ânimo. É um foguinho que dá dentro, assim, que a gente não sabe de onde vem, né? É bem isso. E de vez em quando ele starta de novo, né? E ele aquele, apaga, vai. aquele astral ali também, tu chega ali, vê o deck, como o Elcio falou, vê o deck aberto, vê as pessoas tirando foto. É alguém que faz o projeto do Barco Escola e diz, meu Deus, que sensacional. Desperta experiências, né? E vida, né? Conhecimento, cara. Pô, parabéns, tô encantado mesmo. Elson, tenha cabeça fria pros próximos anos. Não sei quanto tempo vai Isso, anos. Isso, tem que vamos pensar trabalhar em anos. cima dessa meta. Tenha cabeça fria e saiba que você não tá sozinho. Você tem ali pelo menos mais 100 pessoas e 1000 crianças por mês apoiando vocês. E falo talvez pelo Salve Itajaí ali, que eu ainda estou como porta-voz ali das associações de moradores, que você pode contar com o que a gente puder fazer. Prometo que agora eu vou estar mais perto de vocês, vou começar a passar lá de vez em quando. Quero ir, eu e Neta da Flora vamos lá, ver se fazer esse passeio, essa aula. Mas eu acho que eu tô travado ali, deixa eu ver. Quando vai chegando no finalzinho começa a dar problema às vezes. Problemas técnicos. Mas a gente volta lá para aquilo. A gente às vezes não tem o que a gente precisa, mas a gente tem muita boa vontade. Isso aí. E eu acho que a boa vontade e o conteúdo, o resultado das ações, ele ajuda bastante, né? Ele nos dá um gás pra gente poder... Tá tudo certo agora. Pra gente poder seguir. Bom, pessoal, a gente tá chegando no final desse bate-papo muito legal mesmo. Acho que uma das melhores conversas que a gente teve aqui nessa curta história do nosso programa. Vou convidar vocês já para daqui a um ano, pro Elcio tá aqui para ele falar que ele aguentou firme e forte, respirou fundo em alguns momentos e tá aqui, vai estar de novo daqui a um ano pra gente ver a evolução. Eu apoio muito, assim, de coração, qualquer associação que tenha uma boa vontade em gerar frutos para futuras gerações. Não é uma associação que quer gerar lucro instantâneo, que quer gerar benefício para um pequeno grupo. Não, associações assim puras, limpas, né? Que falam, vem aqui que eu vou te ensinar tudo que eu tenho. Acho que como cientista eu aprovo muito isso.
É um dos objetivos que a gente fez esse programa, trazer conteúdo, trazer conhecimento de uma forma descontraída. E acho que, de repente, a gente pode até colocar uma meta para a gente ir lá gravar, fazer um programa. A gente está Por favor. fazendo aquisição de câmeras novas, está vindo aos poucos, está chegando um computador novo. Isso. Então, de repente, a gente pode ir lá gravar um Nagunda Podcast direto do barco, Show. navegando. Opa, Acho que pode ser aprovado. legal, né? Bom, pessoal, estamos no fim desse programa, desse belo programa. Espero que vocês sigam lá a Ani.Itajaí no Instagram. É um trabalho fantástico. Eu acho que vocês viram um pequeno pedacinho do que eles fazem lá. Eu acho que eles falaram diversas vezes, eles estão abertos para receber você lá. Então vai lá visitar ali no Saco da Fazenda, na Beira Rio, em Itajaí. Vai lá visitar eles, conhece a estrutura que eles têm, conhece os projetos, apoie os projetos, nem que seja com um abraço, um sorriso, já é um apoio, né, Já. gente? Vocês querem deixar algum recado, convidar? A gente vai ao ar no dia 10, né? Uhum. Então, se vocês tiverem algum convite, quiserem falar, a câmera de vocês é essa daqui. Mariana, Dia 17? dia 10. Já tá antecipando. já. Vou convidar todo mundo para ir lá participar, né? Tanto do projeto Barco Escola, ver a aula das crianças acontecendo, trocar os livros ali no nosso paiol do conhecimento. A gente está tendo um movimento, aquilo ali que está sendo muito legal de acompanhar. Então, levar para doar, trocar o livro, fazer uma aula do Barco Escola, principalmente para conhecer esse mundo. A gente está ali de portas abertas. E siga a gente no Instagram, né? Claro, para ficar por dentro da novidade. Toda semana a gente tá inventando alguma coisa por lá. É isso aí. Queremos agradecer também, né, Com ao certeza. convite. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo descontraído e cada vez mais a gente vai falando onde o calo tá apertando, né? E vamos tratar esse calo, vamos resolver isso, vamos aos pouquinhos plantar essa sementinha do band-aid ali, né? E resolver esse calo. Volto a falar, a Ana Júlia falou muito bem ali do Barco Escola. Eu acho que é um projeto para todos, que todos venham, né, que todos usufruam, né, não só desse projeto, do paiol, que é a construção amadora, que também é para a comunidade. E vão lá nos visitar, né? Estamos sempre ali de portas abertas, com deck 24 horas e as portas da secretaria com horário de trabalho. E sejam todos bem-vindos à ANI. Que legal, que legal. Eu que agradeço, pessoal, ter esse prazer de bater esse papo com vocês. Acho que nesse curto período não dá para falar tudo. Então, a gente vai postar ali no Instagram. A gente sempre posta algumas iniciativas. Outro dia eu postei do paiol de vocês ali, do conhecimento até. E a gente está à disposição. Nagunda é um projeto embrião, já até fazendo corte aqui. Projeto embrião, de baixo custo, que tem o objetivo de trazer pessoas como eles, pessoas que têm atitude em criar uma cidade mais inteligente para as futuras gerações, mais justa, mais unida. Coloque o adjetivo que você quiser, mas construir algo forte para o futuro, pensando na interdisciplinaridade, pensando em um futuro bem sustentável para todos. Agradeço de coração a todos que estavam aqui até agora assistindo o nosso programa. Siga lá no Instagram, Nagunda_podcast. Eu sou Rafael.Marmota, comigo está Neta da Flora. Siga lá também no Instagram. Agradeço a Ani.Itajaí. Pessoal, a Mariana tirou na hora que ia mandar o beijo. Pessoal, um beijo, Nagunda, e até segunda. Boa noite a todos.